Foi, vamos dizer, mais uma pegadinha do que tudo. Gente, para até mesmo que sexta-feira acabou cedo, a gente vai embora, né? Eu falei que essa máquina tinha que ser invertida com máquina, que vai ser cansativa é essa máquina de compatibilidade. Ela é teoria pura. Ela tem as práticas dela que a gente consegue fazer, vai ser igual as práticas que a gente vai fazer de tentar determinar a mudança de comportamento dos componentes. Inclusive, a gente vai adotar o nosso termo de jogo público, que a gente tem um gerador de sinal da Unifa, de 20 MHz, lindo. Aí talvez você me ajude a entender. Oi? Se eu não sei, está bom. Não. Mas normalmente o conhecimento é uma bênção, que você aprende a mexer em um, aprende a mexer em outro. Você só mexeu naquele de apertar, de chavear. Esse é analógico, e eu tenho que ir mudando as posições dos multiplicador. Exato, e aí ele a gente segue até 21 MHz nele. Não entrou? Aí você procura o pessoal da CTA que fica normalmente no deck e aí avisa. Essa não é prática, né? Oi? Na prática tinha 11 e tinha 18. Aí eu vou mandar a comunicação uma semana antes. Eu acho que semana que vem dá aula normal aqui. Aí a apresentação do projeto 24 e 3. Não é isso? 24 e 3? Você falou que se não der, porque 24 pode ser. É, para quem não conseguir. Oi? É 12 e 19, então depois 24 e 3, correto? Não, esse aqui só está uma prática marcada. Não, eu estou falando da apresentação do trabalho. É porque eu não lembro o calendário de cor. Vocês vão fazer festa de formatura? É 26 e 3. Vocês vão fazer festa de formatura? Alguns não. Conseguiram permissão para fazer? Pós-pandemia? Pode tudo agora. Tudo aberto. Então vamos lá, gente. Comunicação. Características de comunicação. Carvalho define como sinal analógico todo sinal que pode assumir todos os valores delimitados por um valor mínimo e máximo de forma contínua. Com sinais analógicos é possível transmitir sons como música e voz humana, imagens, incluindo vídeo como a TV analógica, fotos e fax, ou até mesmo sinais de controle, como telecontrole. Normalmente, sinais elétricos analógicos são gerados diretamente pelos transdutores, que na maioria das vezes precisam ser amplificados eletronicamente, pois são gerados em pequenas amplitudes. Na figura 2.14 é um exemplo de representação de sinal elétrico analógico, cujo X é o tempo segundo e Y é a representação da tensão. Então, gente, aqui a gente tem um sinal analógico. Um livro, vamos dizer assim, que eu vejo muito falando do sinal analógico digital, é que todo mundo tenta associar com a forma de onda senoidal e a forma de onda quadrada. E nem sempre é isso. Um sinal analógico não necessariamente vai ser uma senoide perfeita, ele pode ter uma distorção. O sinal digital não necessariamente ele é um pulso zero, ele pode ter níveis de pulso. Até acho que foi o Misael uma vez que me deu uma aula disso, que antigamente o sinal analógico ia, por exemplo, de 0 a 10. Aí ele passou, na verdade, quando ele vira digital, ele passa a ter 1, 2, 3, 4, até 10. Ele tem os intervalos, mas intervalos fixos, ele não tem mais aquele tanto de variação. Correto, Misael? Não, agora eu não vejo sinal de
Não, mas. O que eu vi, eu até fiz um teste outro dia, comparando o sinal digital de TV, ele tem essas escalas. Mas eu achei que você tinha que comentar. Mas não tem problema não. Gente, uma coisa legal de sinal como um todo, que é uma engenharia tão perfeita, que começa no corpo humano. A nossa voz, ela é gerada exclusivamente pelas nossas cordas vocais. As nossas cordas vocais vibram e provocam o som, provocam a nossa voz. E elas se propagam através do espaço. Nossos ouvidos, dentro dele tem o tímpano e tem o ossinho que é a bigola. Agora eu confundi se é a bigola ou. Tem um outro ossinho também, ou labirinto, agora eu estou confundindo qual dos dois, que vibram na mesma frequência e faz com que a gente consiga ouvir. Então, a engenharia, se a gente for pensar, tão perfeita, que chega a ser assim, alguém teria que planejar. Por isso que as maiores mentes científicas, no final da vida, assumiram que existe um ser superior, não morreram aquilo. Eu ouvi sobre a sua voz, é diferente de você gravar um áudio e você. Eu, por exemplo, eu odeio a minha voz. Por quê? A nossa voz ela tem uma característica bem legal. Igual agora que a gente está com a máscara, a minha voz ela já se torna diferente naturalmente, porque ela já tem um filtro de voz. E quando eu falo também, a voz percorre os meus ossos através de ondas. E essas ondas atingem o ouvido também, provocando uma distorção na minha voz. Então eu enxergo a minha voz como uma voz um pouco mais rouca e bonita. Quando eu ouço a porcaria da minha voz no áudio, pelo amor de Deus, minha voz é insuportável. A minha voz é enjoativa, como que aguentam. Por isso que eu digo tanto falar em microfone. Eu falo, não me peça para falar em microfone, porque aí a gente ouve a própria voz, dá desespero. Nossa, quando eu vou salvar os vídeos, que eu só coloco para ver se está rodando, cara, dá desespero. Mas através desses pequenos conhecimentos de vibração nas cordas vocais, do tímpano, a gente começou a desenvolver equipamentos para fazer isso. O microfone. O que é o microfone? Ele é um ímã que tem uma película que ela vai vibrar e vai provocar um sinal. Basicamente é isso. Ela vai vibrar, vai provocar um sinal, vai copiar a frequência da sua voz. Um instrumento incrível. Eu ficava assim, cara, qual que é a lógica? É o estetoscópio do médico. Porra, ele coloca um pedaço de negócio extremamente gelado no nosso peito. Foi? Agora eu tô. Oi? Ah, desculpa, pessoal, pelo palavrão. Ah, pode ser por isso que o YouTube está excluindo alguns vídeos meus. Pode sair alguns palavrão aí, o robô exclui. Eu tenho 3 vídeos excluídos, simplesmente excluídos, não deu strike nem nada. Só excluído. O vídeo estava lá. Eu tenho ele postado no portal, quando você clica, o vídeo não existe mais. E não dá na minha página nem nada. Mas eu coloquei que o vídeo não é para criança. Então, em teoria, palavrão não excluiria. Você perdeu a lente do cinto, vamos lá. Então, aí a gente tem que... Oi? Tomar cuidado, porque eu sei que, por exemplo, você pode falar no Twitch, no YouTube, senão eles excluem o seu vídeo, né?
ele falou, para tirar esse vídeo, falou por 10 horas no Twitch. Gostou? Ele deu 10 milhões de inscritos. Eu já vi, eu já assisti live sendo divulgado por causa de estar assistindo no Twitch e no YouTube ao mesmo tempo. Live sim, mas estou falando por vídeo, falar em Twitch. Bom, a maioria deles fala a plataforma rotina, mas vamos continuar. E, gente, do mesmo jeito que a gente aprendeu a colher a voz, a gente aprendeu a ficar com os alto-falantes. O estetoscópio eu acho interessante, porque primeiro é o princípio de funcionamento dele. Porque todo mundo acha que a película é aquela capa de plástico que tem. Na verdade, aquela capa de plástico é uma proteção para fechar ninguém para baixo. É uma proteção. Ali dentro existe uma película, algumas sintéticas, algumas animais, material animal mesmo, fechadas a vácuo, que vibram para poder ouvir adequadamente dentro do corpo humano. Então, aonde ele posicionar o estetoscópio, ele vai conseguir reproduzir o som amplificado. Eu ficava encantado com aquilo. Quando eu era criança, eu ficava olhava. Aí eu tinha problema de asma e bronquite, e um garoto falei, ô doutor, me explica a diferença de asma e bronquite? Aí ele, tá bom, foi lá e me explicou ele. Colocou no meu ouvido dele. Respira. Aí eu respirei. Aí respira. Percebeu a respiração dele? Ela tá. Agora olha a minha. E aí respirou. Aí eu consegui ver a diferença de uma respiração de um asmático para uma pessoa normal. E aquilo me encantou. E hoje eu entendo que é só uma película. A maioria hoje é sintética. Mas antigamente, os médicos pegavam uma tripa animal, colocavam ela extremamente esticada, prendiam, faziam a proteção ali, para poder medir. Tanto que se filmes mais antigos retratam o estetoscópio apenas como um cone para colocar e a parte da película na ponta. Não estou falando daqueles negócio de amplificar som, concentração, não. Estou falando do estetoscópio mesmo. Estudos demonstram que a voz varia de frequência de 300 a 3,4 kHz, enquanto os harmônicos podem atingir até 6 kHz. Isso faz com que o timbre de voz seja mais grave no homem, mais agudo na mulher e de taquara rachada no meu caso. Assim como a voz, a música que é obtida através de vibrações sonoras de instrumentos musicais também pode ser captada e transformada em sinais elétricos analógicos pelos microfones e reproduzido pelos alto-falantes. Seu espectro musical é maior, que se estende de poucos hertz até 19 kHz, valor considerado limite para a audição humana. Na verdade, a audição humana, no espectro de frequência de concentração de melodia, eles colocam de 20 Hz a 20 kHz. Algumas pessoas conseguem, inclusive, ouvir 20 kHz. Outras não. Não sei se eu sou o único, eu faço audiometria, eu saio com crise de enxaqueca, que ou examezinho do inferno. Ele provoca um incômodo por causa da vibração terrível. Um sinal Um sinal analógico pode assumir todos os valores dentro de um limite mínimo e máximo de forma contínua a partir da definição de Carvalho. Reflita sobre os produtos e medidas que podem ser considerados analógicos, tais como medida de temperatura, a lâmpada incandescente ligada, um potenciômetro que faz sua luminosidade ser variável. Basicamente, gente, na nossa vida, o analógico é predominante na maioria dos casos. Segundo Mendeleev, em 2016, as técnicas eletrônicas limitadas pela tecnologia da época foram concebidas há décadas.
O maior limite eram as válvulas termiônicas, que tinham a função de gerar e amplificar os sinais elétricos. Tal avanço foi alcançado com as válvulas, que foram diminuindo de tamanho e substituídos por transistores. Atualmente, os transistores são feitos de silício, entre outros elementos, mas principalmente o silício, que é, se eu não me lembro, o segundo metal mais encontrado na natureza. Se eu não me lembro, é o segundo metal mais encontrado na natureza. Mas é o segundo metal mais encontrado na natureza. E quase certeza, pode até pesquisar aí. O ferro é o primeiro, o silício é o segundo. Então, vamos conferir daí para não falar besteira. Material que substituiu a produção de transistores feitos de germânio, pois esses eram eficientes em relação à estabilidade térmica. Pesquisou? O principal problema das antigas montagens eletrônicas era o tamanho das válvulas, além do calor gerado. Também havia a necessidade de alimentação dessas correntes contínuas na casa de 250 volts. Já os transistores são componentes muito menores, que produzem menos calor e operam de forma contínua de 3 a 12 volts. Na figura 2.16 podemos ver a comparação entre uma válvula e um transistor. Não vai fazer isso? Falei besteira, então peço desculpa. Mas para mim, faltar silício. Atualmente está complicado a componente porque as válvulas separaram, né? Não, as válvulas. Aqui está falando, silício é o segundo elemento mais abundante na próxima terrestre, 27,7%, ficando atrás somente do oxigênio. Não estou errado, não. Silício é o segundo mais. Não, mas vamos lá. Ser o segundo mais abundante na natureza não quer dizer que ele é o segundo que mais se extrai. É o segundo elemento, não o mercado. Eu acho que na verdade o silício nem é metal, né? Você colocou qual é a categoria química do silício? Eu acho que ele não é metal, ele é. Cara, como que eu era bom em química, eu sabia falar isso tudo. Hoje, eu mal conheço a coluna dos gases nobres. Semi-metal? A diminuição do tamanho dos componentes, pessoal, bem como a sua qualidade, permitiu o surgimento de CIs e dos microprocessadores, componentes indispensáveis no avanço da digital. Além disso, esse processo evolutivo fez com que diversas comunicações analógicas passassem para a tecnologia digital, pois assim se tornaram mais seguras e ampliaram seus domínios. Eu vou dar um pulinho aqui, pessoal. Um ponto só importante, vocês viram a eletrônica digital comigo, acho que todo mundo teve a eletrônica digital comigo. Normalmente a gente trabalha com bits 0 e 1, temos ou não temos sinal, ou seja, não tem e tem tensão. Eu quero chegar na parte onde fala da comunicação analógica. Gente, o sinal analógico, hoje basicamente, a gente recebe o sinal analógico, ele passa por um processo de filtragem, por um conversor AD e vira um sinal digital. Esse é o principal ponto dele hoje no nosso dia a dia dentro de casa. Facilitou muito a nossa vida. A maioria das TVs hoje já tem, inclusive, como que fala? Conversor digital analógico naturalmente nelas. A comunicação digital mandando processo inverso.
Eu quero chegar na parte de falar de AM e FM. Onda portadora vai ser a partir daqui. As ondas eletromagnéticas são constituídas por campo magnético e campo elétrico, cuja intensidade varia com o tempo. Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são mutuamente perpendiculares e ortogonais à direção da propagação de onda. Gente, o que vocês entendem como uma onda portadora? Alguém sabe me dizer? O que é uma onda portadora? O que é essa, José? Eu acho que você sabe. Normalmente, ela carrega uma informação. Então, quando a gente fala, por exemplo, o meu sinal é AM, o que isso quer dizer? O que quer dizer a simbologia AM? Oi? Amplitude modulada. FM, frequência modulada. Então, são as duas características das ondas que a gente mais tem, e ainda muitas rádios trabalham com isso. Ambas as oscilações são representadas por curvas chamadas senoides, que representam os ciclos máximos e mínimos da onda, a distância entre os dois mínimos e os dois máximos da onda formam o comprimento de onda. Já a variação entre a quantidade de mínimos e máximos durante o intervalo de tempo é a frequência. A diferença entre o pico máximo e o pico mínimo da onda é a amplitude. Então a gente tem a frequência, quantas vezes a onda se repete dentro do tempo, a amplitude, a diferença entre o máximo e o mínimo, e o comprimento da onda, que é a distância do início ao final da onda. Eles normalmente colocam ali, como eles colocaram ali, a distância entre dois mínimos ou dois máximos forma o comprimento de onda. É só para facilitar na leitura de osciloscópio. Mas no osciloscópio a gente consegue posicionar a onda bonitinha e ver onde ela começa e onde ela termina. Lembrando que um ciclo completo de uma senoide, ela vai ter 360 graus. Então, a nossa senoide, pessoal, o comprimento de onda, a amplitude, que é a diferença entre o mínimo e o máximo, e a frequência, que é ao longo do tempo. Então, quando a gente fala amplitude modulada, quer dizer que eu vou trabalhar controlando essa amplitude. Quando eu falo frequência modulada, eu vou estar trabalhando a frequência. Isso tudo acontece dentro de uma onda portadora. Aqui tem um cálculozinho básico para ver o comprimento na velocidade da luz. Coisa seguinte: a onda portadora é uma onda eletromagnética, como podemos ver a seguir. Medeiros define a onda portadora, é o nome dado à senoidal gerada eletronicamente em determinada potência e frequência a fim de transportar informações em forma de sinais elétricos até o aparelho receptor. A onda portadora sinossenoidal com três grandezas variáveis: amplitude, frequência e fase. Então a gente tem esses três tipos de onda portadora. Ela pode ser por amplitude, por frequência e por fase. A por fase não foi muito utilizada. Ela foi muito utilizada na parte militar, principalmente para ondas curtas, simplesmente porque os demais sinais aconteciam em AM e FM. Então, a avaliação de um ciclo de onda senoidal é denominada frequência. Do começo ao fim, X ciclos forma a frequência. E o espaço entre o máximo e o mínimo, amplitude.
desculpa. Mamãe mandando mensagem. É porque no meu celular eu deixo todo mundo mutado. Eu deixo todo mundo mutado e eu só deixo minha mãe, minha esposa, meu pai, meu irmão, professor Lucas, professora Renata, porque sei que são as pessoas que entrariam em contato com conta de emergência. Só para negociar, porque já umas 4 pessoas me pararam no corredor enquanto eu saí. Ontem eu sofri um acidente de carro, danifiquei um carro de uma pessoa e tudo mais. Aí está todo mundo preocupado com eu dar piripaque devido à crise que eu tive lá atrás. E eu tô, graças a Deus, eu estou bem enquanto eu estou acompanhado. Eu não estou podendo ficar sozinho. Mas fora isso, está tudo tranquilo. Graças a Deus, que eu achei que ia custar quase R$5.000 para consertar, ficou em 1.400. Só perdi meu celular novo. Vai ficar para o meio do ano que vem. Até o momento só trabalhamos com ondas em forma de senoide, mas existem diversos tipos de sinais conforme a figura a seguir. A gente tem triangular, dente de serra, senoidal e quadrada. Gente, nesses anos eu tentei, principalmente para brincar nessa matéria, eu tentei fazer várias práticas com onda triangular e a dente de serra, mas eu não consegui determinar o comportamento dos componentes passivos nela. Por exemplo, quando eu coloco a triangular num capacitor, ela faz um pico, cai e se torna tipo contínua. Eu não consegui mais manter, entendeu? Igual a onda senoidal que fica senoide, entre aspas, ela faz um pico e isso, a mesma coisa acontece no indutor de forma invertida. Aí eu não consegui entender, eu não consegui montar uma prática utilizando os outros tipos de onda para isso. Você já fez alguma coisa do gênero? Com resistor, claro. Um resistor e um capacitor. Um filtro RC, não consegui fazer medições. Então, aí é a questão que o princípio de funcionamento do capacitor em senoidal não funciona em triangular. Eu imagino por quê? Que quando a gente, quando trabalha com capacitor indutor, na verdade a gente está trabalhando com derivada integral dos componentes, né? E aí o funcionamento dele é através de derivadas integral. Como aqui é linear, eu acho que isso interferiu no comportamento do componente. Mesmo sendo alternado, é um alternado linear. Aham. Eu coloquei frequência de 3 Hz, 4 Hz. Não daria, vamos dizer assim, tempo, entendeu? Mas aí ele continuaria, se ele carrega e descarrega, eu veria ele carregando e descarregando em cima do capacitor, não? Tá, entendi. Vou tentar com resistor menor depois. E aí, até por curiosidade que eu não sabia, fontes geradoras de sinais, elas têm limitações também para os tipos de onda. Eu achava que, por exemplo, se você tivesse uma fonte geradora de sinal que gerava 20 MHz, ela gerava 20 MHz em todos os tipos de onda, e não é. E aí eu já, entre aspas, fiz prática errada aqui na faculdade, na onda quadrada, numa retificação, por causa disso. Porque na onda quadrada só funciona até 20 kHz o gerador de sinal. Aí são as curiosidades que a gente vai aprendendo aos poucos.
Uhum. É. Hoje o Diogo pegou, ele regulou todas as contas de prova dos osciloscópios em relação aos geradores da Minipa. Então tá tudo bonitinho. Então, para a gente fazer a prática, para ver o comportamento, se a gente consegue achar a mudança de comportamento dos componentes até 20 MHz, eu espero que vai dar. Eu estou calculando que vai dar em 615 kHz, no meu cálculo, né? Posso estar errado, mas vai dar para a gente fazer a prática legal. É importante salientar, pessoal, que todo tipo de onda mostrada na figura 2.25 são ondas eletromagnéticas. A única diferença entre elas é o formato, que pode ser triângulo, dente de serra, senoide e pulso. Uma característica também que eu vi muito, que normalmente você não acha assim em bibliografia, trabalhos aprofundados com as outras tipos de onda. Fala que elas existem, mas não tem um trabalho aprofundado. Por exemplo, quando você vai trabalhar com senoidal, te explica senoide, se você trabalha com derivada integral nos componentes, mas nos outros tipos de onda não trabalha. Eu não vi até hoje emprego de ondas dente de serra e triangular. Eu vi somente de onda quadrada, que eu vi em retificação, para retificar melhor. Sinal branco? Eu mesmo nunca vi medição assim, entendeu? Eu já consegui ver da seguinte maneira, num determinado tipo de circuito, na hora que você coloca o osciloscópio no circuito complexo, aí tem um componente que tem um formato de onda que lembra o dente de serra. Ele vem, aumenta linearmente, cai de uma vez, mas ele não cai para negativo, ele cai a zero, sobe de novo, cai a zero. A onda aqui a gente tem o sinal zerado, ela sobe no positivo e cai no máximo no negativo de uma vez. A dente de serra sobe de novo na direção positiva e cai de uma vez no máximo negativo. A triangular, ela vai no máximo positivo, no máximo negativo, igual a senoide. A quadrada, ela permanece um pouco no positivo, um pouco no negativo. Então, aí essa distorção, por exemplo, a gente vê muito na hora que a gente está fazendo a onda quadrada, por causa das distorções e as harmônicas que tem da própria rede, você consegue ver, como que fala? Você consegue ver a linha, muitas vezes, ela inclinada, porque dá uma harmônica que cria um pequeno ângulo na onda quadrada. Se a gente conseguisse tirar essas harmônicas perfeitamente, a gente só veria a linha positiva e a linha negativa. Só ficaria as duas linhas aparecendo. Teoricamente, qualquer tipo de onda das mais diferentes formas de frequência pode ser utilizado como onda portadora. Contudo, na prática, a onda senoidal é a forma mais utilizada devido à geração de espouros, além de ser mais resistente a interferências ocasionadas por irradiação. Outro ponto importante é que na maioria dos sinais não convém ser transmitido diretamente. Para isso, a onda é modificada para representar a informação a ser transmitida. O nome dessa alteração da alteração dessa onda é modulação. A figura 2.26, 27 e 28 demonstra alguns meios analógicos de modulação, utilizando as três grandezas que vimos anteriormente: amplitude, frequência e fase. Então, pessoal, a gente tem o sinal a ser transmitido,
A gente tem um sinal a ser transmitido, é a nossa onda senoidal. A gente tem a nossa onda portadora, e a gente tem como que a gente vai modular essa onda portadora no sentido de amplitude. Então ela funciona em uma frequência diferente do sinal a ser transmitido, e a gente modula a distância de pico a pico dessa onda para formar a nossa onda portadora. Essa que está a mágica do sinal, no caso aqui, de amplitude modulada. Sons subtrativos. Então ela é utilizada nas TVs de tubo mais antigas. Interessante. Aí eu fazia o sinal subir até atingir o ponto máximo de brilho do pixel do tubo. Eu sei que a maioria de nós, quando estudou no Senai, a gente recebia, falava da seguinte maneira: tem os 4 tipos de onda, mas a gente vai trabalhar com senoidal. Pelo menos foi assim que eu ouvi na minha época. Então, gente, conseguiram perceber o que é a modulação aqui de amplitude? Como que ela é feita? Então, eu vou pegar um sinal que é a minha onda portadora, eu vou modular ele de maneira que essa modulação vai copiar o meu sinal de onda lá em cima. Então acaba que eu faço a modulação positiva e negativa. Então eu consigo filtrar ela nos dois lados. Lembrando que aqui está literalmente espelhado com o que está em cima. Tem que ser automaticamente. A modulação em amplitude consiste, em grosso modo, de achatar a altura da onda portadora na forma da mensagem a ser transmitida, em seus semiciclos positivos e negativos. Veja que a frequência da onda, neste caso, se mantém constante. Então, a gente não tem alteração de frequência, é amplitude. A frequência modulada, gente, ela já é diferente. Eu tenho a minha onda portadora, e eu vou modular a frequência para essa onda. Ou seja, repara que enquanto estou aqui no sinal positivo, eu encurto o período da minha frequência. Quando eu estou no meu sinal negativo, eu aumento o período da minha frequência. Foi para o positivo de novo, encurtei. Então ele trabalha alargando ou apertando a frequência. Comparando, trabalha achatando ou expandindo a amplitude. Alargando ou achatando, que inclusive deve ser o que está aqui, a grosso modo, em achatar. Não é a altura da onda, não, é a frequência. E a gente tem... Eu tinha voltado. Já na onda modulada de frequência, elas são exprimidas ou alongadas a fim de se moldar o sinal a ser transmitido. Perceba que, neste caso, a amplitude da onda não sofre qualquer tipo de alteração. Ô, Misael, eu juro, eu não pesquisei para essa aula,
E eu sempre tive uma dúvida, o que é melhor, AM ou FM? Eu sempre ouvi falar que FM é mais fácil de ser trabalhada. Não entendi? Eu sei que a AM ela tem um limite também de frequência que ela consegue trabalhar. Ela consegue trabalhar numa faixa de frequência muito menor do que a FM. Enquanto a AM a gente trabalha ali em kHz, talvez 1 MHz, a de frequência a gente trabalha na faixa de megahertz, gigahertz. É. Pois é. Aham. Tem um filme que eu gosto pra caramba, que aí usou na verdade a transmissão foi VHF, né, que é de TV, que chama Contato, ele é de 1996. É uma estudiosa que fica buscando vida alienígena e aí ela consegue um sinal de retorno que é da primeira transmissão das Olimpíadas. Aí tem um cara surdo lá que ele é um incrível, até então eles tinham pegado apenas um pulso. Então eles tinham pegado apenas um pulso que contava os números primos. Aí depois eles descobriram que eles tinham uma harmônica nesse pulso, que era um sinal de áudio. Aí o cara estava ouvindo, ainda não tinha desmodulado nem nada. Aí ele estava ouvindo lá, calma aí, tem um outro sinal aqui também, que é um sinal de TV. Falei, cara, o cara surdo ouviu um sinal de TV. É só ficção do filme. Aí eles colocaram e era a transmissão das Olimpíadas realizada na Alemanha nazista. Aí virou até briga no filme e tal. Mas eu achei interessante a concepção de você colocar várias ondas dentro da onda portadora. Que quando você pega a onda portadora aqui, pessoal, não necessariamente ela vai carregar apenas uma onda. Ela pode carregar várias ondas juntas, trabalhando com a onda portadora por um canal. Então, por exemplo, vamos pegar a FM 100,1, que eu também sempre tive dúvida, porque ele sempre coloca número decimal, porque não colocava sempre 97, era 97,3, não sei por quê. Aí, uma pessoa uma vez me falou que, na verdade, se dava pelo comprimento da onda. Para eles atingirem as distâncias que eles queriam, esse décimo de frequência completava o comprimento de onda. Foi a resposta que me deram, mas não consigo afirmar que é com certeza. Aqui, pessoal, ele trabalha pegando a fase. Então, é um princípio parecido com a de FM, mas ele trabalha pegando a fase propriamente dita. Então, se a gente tentar verificar aqui, ó, pegou toda a onda positiva, encolheu. A onda negativa, alargou. Aqui, ó, usou o mesmo princípio, só que ele pega a onda negativa e espreme. A modulação básica consiste num tipo especial de modulação de frequência, em que, em vez de espremer ou alongar a frequência, move rapidamente as ondas para os pontos diferentes de seus ciclos. A modulação em fase é muito útil para a transmissão de dados, já que os pontos diferentes de ciclo podem representar bits. Então,
é bem parecida com a FM. A onda portadora, gente, é utilizada para facilitar a transmissão de sinal. Convém lembrar que a onda portadora é dada a onda senoidal, gerada eletronicamente em determinada potência e frequência, a fim de transportar as informações de um sinal elétrico até o aparelho receptor. E ela sempre será trabalhada em 3 grandezas: amplitude, frequência e fase. Então, para entender melhor a característica da mensagem e a onda portadora, é necessário resgatar os conceitos de mensagem. Mensagem é o objeto da comunicação, a informação que é transmitida. Basicamente, a mensagem é o conteúdo que será enviado ao destinatário, o código que ele deverá interpretar. A onda portadora para radioemissões trabalha em frequência geral acima de 100 kHz e pode ser transmitida com ou sem modulação. A onda pura utilizada nas comunicações de radiotelegráficas em código Morse, Já as ondas moduladas de informações, como no caso da AM e da FM, é importante lembrar que mesmo com a onda portadora sendo modulada, a informação deve ser recebida pelo destinatário de forma íntegra, ou seja, o processo de modulação e de modulação de forma alguma deve alterar a mensagem. Gente, tinha umas imagenzinhas que eu não sei por que eu excluí elas não estão aparecendo. Foi alguma coisa que eu fiz, mas tinha umas imagenzinhas. É importante lembrar que mesmo com a onda portadora sendo modulada, as informações devem ser recebidas pelo destinatário de forma íntegra. Eu repetir. Assim como já vimos, a onda portadora e a mensagem estão diretamente relacionadas. Enquanto a onda portadora tem a função de facilitar o processo de transmissão e pode ser utilizada como modulações analógicas e digitais, a mensagem é o conteúdo transmitido: textos, imagens, vídeos e outros dados. A onda portadora sempre será o caminho pelo qual a transmissão é feita, assim como demonstra o box assimile, em que a onda portadora fez o papel de envelope, enquanto a mensagem era o conteúdo, a carta. Os índios primitivos, por exemplo, não possuíam forma de telecomunicações. Contudo, podiam se comunicar em distâncias maiores, que a voz era limitada pelo alcance. Eles criavam sinais de fumaça, em mensagens que eram exibidas com pequenos códigos, liberando ou limitando acesso à fumaça. Gente, eu tenho um pouco de dificuldade com linguagens antigas. Estava vendo o TikTok ontem antes de dormir, nos meus desvaneios. Aí um cara fez a seguinte brincadeira: quem foi a primeira pessoa que leu e sabia que estava lendo corretamente? Como que surgiu isso? Gente, a humanidade, desde que ela aprendeu, que ela descobriu a inteligência, eu acredito na teoria evolucionária, assim como eu acredito na teoria bíblica. Então, eu acredito que as duas são o mesmo conto, trabalhando em tempos diferentes, em escalas diferentes de tempo. E quando a gente pensa na humanidade, descobrindo a inteligência, descobrindo, por exemplo, que se colocar uma pedra na ponta de uma madeira, eu estou fazendo um pequeno machado, se eu esfregar essa pedra eu posso amolar ela, eu acredito que os sinais foram sendo descobertos assim. Então, a gente vê isso muito representado em figuras muito antigas, que são achadas em cavernas. Você não encontra letras normalmente, você encontra o quê? É o desenho de um machado, de um animal, etc.
Quando a gente pega ali já no Antigo Egito, a gente já tem conhecimento de alfabetos, além de símbolos. Inclusive símbolos que retratam até mesmo aparecimento de OVNIs, aeronaves. Isso a gente tem em leituras egípcias. E a gente tem assim em vários outros tipos de leitura. A minha visão sobre, e ao mesmo tempo minha dificuldade com línguas antigas, é como que eles definiam a forma de leitura. Que, por exemplo, eu desenhava um machado. Então eu tinha que ensinar para todo mundo que aquilo era um machado. Mas quando a gente começou a usar caracteres, vamos colocar nesse termo, caracteres, para formar palavras. Igual, por exemplo, a gente compara hoje, eu gosto de comparar muito com a ortografia, vamos dizer assim, ocidental, que usam katanas. A mesma katana pode ser utilizada para formar palavras diferentes. Então uma pessoa pode virar e falar: meu nome é Fernando, com as katanas tal e tal e tal. Meu nome é Misael, com as katanas tal e tal. E a primeira katana do nome Misael ser a mesma katana que está no meu nome. O conjunto de katanas forma as palavras. Eu tenho a dificuldade de entender linguagens, esse é meu maior problema, por causa dessa complexidade. Porque a gente pega a língua portuguesa, por exemplo, é a segunda língua mais difícil de ser falada, só perde para o mandarim. E ainda assim, olha a dificuldade que a gente tem, tanto de conjugação verbal e tudo mais. Como que a gente chegou nisso? E aí você pega que, por exemplo, com todo respeito do termo que eu vou usar, a porcaria de um índio, há 1000 anos atrás, conseguia se comunicar com um índio que estava a 10 mil metros de distância, com um sinal de fumaça. E de acordo com o tamanho da fumaça, ele sabia o que o outro índio estava querendo. Não deixa de ser uma coisa incrível. E hoje a gente chega, por exemplo, eu quero saber uma informação, eu mando uma mensagem de texto para o Misael me responde. O quão a gente evoluiu, se a gente pensar na história da humanidade, com o surgimento da humanidade aí há mais ou menos 50 mil anos, na história aí do planeta, o tanto que evoluiu. E eu fico vendo eles tentando retratar filmes antigos. Cara, como que era a comunicação verbal, por exemplo, no Antigo Egito? Fica lá bonitinho você ver, por exemplo, a múmia, eles lendo lá e tal. Mas como que era feita a comunicação verbal? Todo mundo tinha acesso a essa comunicação? Não, mas as unidades de medidas, a gente tem um contexto que foi padronizado de acordo também com quem reinava naquela determinada época. Cada grupo, cada tribo lá, cada etnia lá, ele tinha os seus padrões de medidas. Chegou um momento que as coisas foram se expandindo, aí foram se adaptando. Mas eu falo a questão de linguagem mesmo, porque igual a gente está comparando aqui, um pequeno sinal de fumaça numa fogueira indicava perigo ou não, indicava que precisava de alimento ou não. Andar. Aí parava de tomar água, o cara fazia uma venda, fazia um negócio ali, aí fazia isso, digamos assim. Exato. Mas eu gosto muito de estudar essa questão de linguagem antiga, até mesmo porque, igual eu trabalhar com compatibilidade de interferência eletromagnética, e trabalhar com comunicação. Eu estava vendo ontem, não sei, o filme Hobbit, A Guerra dos Cinco Exércitos, e aí eu estava observando a posição das bandeiras dos orcs para indicar o tipo de ataque que eles iriam fazer. A gente viveu isso muito em guerra. Você tinha as bandeiras
e, de acordo com o posicionamento das bandeiras, indicava um tipo de ataque. Isso era um treinamento militar. Mas isso aí a gente já está pensando na humanidade civilizada. Eu estou pensando, pegando a nossa matéria aqui, pensando, por exemplo, no índio, que lá em 1200 se comunicava com outro índio, lá na Ibituruna, por um sinal de fumaça aqui. Como que funcionava a comunicação de maneira geral? Tá lá, você tem lá um grupo, uma aldeia com 1000 índios. Como que era feita essa comunicação? Eu tenho um pouco de preconceito com a história da Torre de Babel, que fala que foi aonde surgiu as várias línguas do planeta, né? Eu tenho preconceito por qual sentido? Porque a Bíblia, ela se resume em uma região entre a Ásia, a África e parte da Europa. Ali, aquela parte árabe ali do mundo. Mas a gente já sabe que existia inúmeras outras pessoas, inúmeras outras grupos sociais que reinavam em outros lugares. Tanto que os 3 reis magos não é falado, mas eles eram europeus. Eles vieram da Europa. Entendeu? Que eles acompanharam a estrela desde, se eu mal me lembro a passagem, a gente acompanhou a estrela desde o Ocidente. Ou seja, se a gente está acompanhando desde o Ocidente, a gente está caminhando contra o Ocidente, em direção ao Oriente. Pelo menos é a minha interpretação. E, inclusive, naquela época, já existia a questão de diferença de raça de cores, porque um dos 3 reis magos é retratado da cor de jambo, ou seja, negro, provavelmente um africano. Se existe a teoria que os primeiros a chegarem aqui nas Américas foi Colombo, na América do Norte. Agora eles estão tentando aí provar um estudo que os vikings chegaram primeiro, mas tinha índios. Tá, como que tinha vida, como que tinha índios em um continente se nunca tinha pisado ninguém aqui, basicamente? Pangeia. Eu acredito na teoria da Pangeia, inclusive. Eu acredito fielmente na teoria da Pangeia. E eu acredito que alguns dias os continentes vão se juntar de novo, porque a tendência do movimento da nossa crosta terrestre, ela está se movimentando, só que o movimento de um 0,1 milímetro a cada década, a gente não vai ver isso acontecer. Mas a gente vê que a Europa, a África encaixa certinho na costa brasileira, não igual um quebra-cabeça, mas você vê tem todo um formato, parte da Europa encaixa ali na América Central, a Oceania vem e encaixa ali na Índia. Então, isso aí eu acredito. Mas nesse movimento de separação, então, foi separada as culturas. Aí a gente pega 3 culturas incríveis, extremamente avançadas para suas épocas. Astecas, Incas e Maias. Eu julgo elas mais inteligentes do que as egípcias. Apesar de as egípcias terem construído pirâmides no meio do deserto, independente da quantidade de escravos, como que você vai mover uma rocha de 30, 40 toneladas
por 200, 300 quilômetros. Oi? E aí, assim, sendo um pouco cético e tal, por que que existe pirâmide em todos os continentes? Em todos os continentes existem pirâmides. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente tem as pirâmides. Oi?